Alguma vez parou para pensar como é que um pedacinho de silício lá dentro do celular ou do computador consegue fazer coisas tão complexas? Como é que ele pensa? Ok, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar. Se a gente pudesse dar um super zoom num processador, sabe, com um microscópio eletrônico, o que veríamos seria tipo uma cidade inteira de circuitos. Um labirinto minúsculo onde toda a mágica acontece. E essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar agora. Como é que uma coisa inanimada consegue tomar decisões? A resposta, olha só, começa com uma linguagem muito, mas muito simples mesmo. Então, pode esquecer o nosso alfabeto. A única língua que os computadores entendem de verdade é a binária. Tudo, absolutamente tudo que eles processam é traduzido por uma sequência de zeros e uns. Só que esses não são apenas números abstratos, não. A parte mais fascinante é como o digital se transforma em algo físico. Um zero, na prática, é só a ausência de tensão elétrica, ou seja, falso. E o 1? Bom, aí sim é a presença de tensão, uns 5 volts, representando o verdadeiro. É, basicamente, eletricidade com um propósito. E para conseguir manipular esses estados elétricos, os computadores usam um conjunto de regras, uma matemática própria chamada álgebra booleana. Pensa nela como se fosse a gramática dessa linguagem de zeros e uns. É ela que define como eles podem interagir entre si. Certo? Então a gente já tem a linguagem e as regras. Mas o que de fato executa tudo isso? Bom, é aqui que entram as verdadeiras estrelas do nosso papo, as portas lógicas. Uma porta lógica é um componente físico minúsculo. Imagina que ela é tipo um segurança numa festa, sabe? Ela olha para quem está tentando entrar, que são os sinais de entrada, e com base numa regra bem específica, decide se a porta abre ou não. E essa decisão é o sinal de saída. E como a gente sabe qual é a regra de cada segurança desses? Simples, usando uma tabela verdade. Ela é como um manual de instruções que lista todas as entradas possíveis e qual vai ser a única saída para cada uma dessas combinações. É o livro de regras de cada porta lógica. Vamos ver algumas dessas regras em ação. A primeira é uma das mais importantes de todas, a porta AND, que em português é a porta E. A regra dela é bem rigorosa, viu? A saída só vai ser verdadeira, ou seja, 1, se a entrada A e a entrada B forem as duas verdadeiras. Se qualquer uma delas for falsa, a saída também é falsa. Simples assim. Mas e se a regra for um pouco menos rigorosa? Bom, aí entra em cena a porta OR, ou OU. Ela é bem mais inclusiva. A porta OR é bem mais flexível. Para ela, a saída vai ser verdadeira se a entrada A ou a entrada B for verdadeira. Basta que uma delas seja 1, para o resultado já ser 1. E para fechar o trio básico, temos a rebelde do grupo, a porta que faz exatamente o oposto do que se pede, a porta NOT, ou não. Ela também é conhecida como a inversora. O trabalho dela é um só, inverter o sinal. E ela só tem uma entrada. Se entra 0, sai 1. Se entra 1, sai 0. Ela basicamente diz o oposto do que houve. Claro que AND, OR e NOT são os blocos fundamentais, né? Mas a partir deles se cria variações ainda mais poderosas. A porta NAND, por exemplo, o nome já diz, é NOT AND, ou seja, o oposto da AND. A NOR, a mesma coisa, o oposto da OR. Essas combinações são como atalhos, que permitem construir circuitos muito mais complexos de um jeito mais eficiente. Certo. Então o ponto principal é como é que essas decisões minúsculas, microscópicas e binárias se transformam na capacidade de rodar um jogo complexo ou de navegar na internet. A resposta está na escala. A gente não está falando de algumas poucas portas lógicas. Dentro de um único processador, existem milhões, às vezes até bilhões, desses pequenos circuitos. E aqui está a grande sacada. Cada porta lógica sozinha faz uma tarefa incrivelmente simples e previsível. Mas quando milhões delas trabalham juntas, em combinações super inteligentes, elas conseguem executar qualquer cálculo, qualquer instrução, qualquer tarefa que a gente pede para o nosso computador. Isso tudo nos deixa com um pensamento final que é bem fascinante. O poder de um processador não vem da complexidade de cada pecinha, mas sim da colaboração gigantesca de componentes muito, muito simples. E se uma complexidade tão grande pode surgir de regras tão básicas, o que mais será que poderia ser construído do zero a partir de fundamentos assim tão simples?